Aleluia. Era mamama so de rede de chetera bababa so do rodo do shede de mamama so teredes. Era mamama so do rodo do shede de candara bababa setere. Vamos fluir. Vamos deixar fluir mesmo a partir do Espírito. Era de chetere mamama so do rodo do shetere mamama setere. Era mamama so do rodo do shetere bababa setere de. Aleluia. Antes se esperavam que o anjo baixasse, descesse e mexesse as águas para que as curas acontecessem. Hoje já não é assim. Nós podemos, a partir de nós mesmos, mover para que as coisas aconteçam. Mas esse mover é por meio do Espírito, é a partir do Espírito. Vamos mesmo deixar fluir cânticos espirituais a partir de nós. Ore candarababa setere de shetere mama setere. Oro do shetere baba setere. Aleluia. Aleluia. Era mama setere de shetere baba setere. Era mama se não é por sentir que eu tenho que fazer alguma coisa. É mesmo sabendo que a partir do Espírito que as coisas fluem na nossa vida. É a partir do Espírito que a provisão vem, é a partir do Espírito que a ideia, a estratégia, a saída começa a surgir das nossas vidas. É por meio do Espírito que as palavras começam a surgir. É por meio do Espírito que a rota é traçada. Mas é por meio do Espírito. Mama setere de mama sodro. Oro do shetere baba setere de. Oro do shetere mama setere. Ore da baba setere de shetere mama sodro. Oro do yedra mas setere de shetere bas. Ore de shekandra baba sotere de. Ore mama soto do shekandra baba setere. Ore de shekandra baba setere de mama sodro. Eredada shetere mama soto rodo shetere mama rababa sote de shekandra baba sete. Aleluia. 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 É a partir do Espírito. É por meio do Espírito. Nós somos Espírito, então tudo na nossa vida flui a partir do Espírito. Aleluia, aleluia. Primeiro aqui eu vou agradecer vocês, mas eu vou pedir se o pessoal pode me acompanhar. Aí depois vocês voltam, ok? Dá só esse descanso para vocês. Vocês podem sentar aí uns minutos, por favor. Como é um culto do Espírito, então a gente vai mesmo deixar fluir a partir do Espírito, mas todo fluir do Espírito é preciso ter uma base bíblica. É preciso ter uma base fundamentada nas Escrituras para fluir. Porque todo fluir que não é baseado nas Escrituras é bagunça. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 12, antes de começar a falar dos dons, ele começa a dar um fundamento, uma base a partir das Escrituras sobre o fluir, sobre o mover e os dons espirituais. Então eu quero mesmo ser bem objetivo para que a gente possa fluir mesmo.
não só nós como igreja, mas todo crente precisa mesmo fluir no Espírito, precisa mesmo andar no Espírito. Essa é a vida do crente. Então eu quero só mesmo falar algumas coisas e a partir daí, vamos deixar acontecer. Então vamos ler aqui comigo Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Verso 18. Você conhece esse texto aqui, não precisa nem eu ler. Se eu pedir para alguém ler aqui, não vai nem ler a Bíblia, já sabe de cor. Texto bem conhecido, que vai dizer assim, Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que interessante, né? Que o contexto do capítulo 5 é um contexto onde Paulo ele vai trazer o contexto de quem anda nas trevas, ou seja, de quem anda na carne, e de quem anda da luz, que é os que andam no Espírito. Ele vai trazer esse contraste de obras da carne, e aqueles que nasceram de novo têm como obrigação mesmo a andar na luz, a deixar o velho modo de viver e começar a andar na luz, andar no Espírito. E ele vai começar dizendo, e não vos embriagueis com vinho. Aqui, na cultura pagã, que era uma cultura que a igreja em Éfeso estava no contexto, era um contexto pagão da sociedade daquela época. Então, o vinho fazia parte de festas, fazia parte do cotidiano. E a embriaguez mais ainda. E embriagar é você perder o controle sobre si mesmo e você começar a ter atitudes de descontrole. Esse é uma embriaguez. Então Paulo nos está a mostrar aqui que nós devemos não viver descontrolado, não viver de modo carnal, perdendo o controle da nossa vida. Mas nós devemos nos encher do Espírito. E aí não tem nenhum problema ser embriagado do Espírito. Porque o Espírito não vai fazer nós perdermos o controle. Não vai fazer a gente viver de uma maneira desordenada, sem decência. Mas o Espírito vai fazer a gente viver de maneira ordenada e fazer tudo com decência. Tem alguém comigo aqui? Eu sei que é quarta-feira, mas fica comigo. Então o que o Paulo está nos mostrando? Que nós devemos deixar o Espírito nos controlar e não a carne. Por que então que muitos crentes não vivam o fluir do Espírito na sua vida? Porque deixam a carne tomar controle em muitas coisas. E quando eu vivo a partir da carne, não tem como eu deixar fluir o Espírito. E viver na carne, eu vou citar aqui 3 coisas, as top 3, que inclusive dentro de um contexto cristão existem. Inveja, briga, desunidade. Esse tipo de atitude impede o fluir do Espírito. Esse tipo de situação de descontrole, porque a briga, a discussão, a inveja, a desunidade, nada mais é do que eu deixar a carne tomar o controle. E Paulo vai nos falar isso em outra ocasião, que nós devemos preservar o vínculo da paz. Ou seja, preservar o vínculo da paz é para aqueles que andam no Espírito, que deixam de lado a carne, deixam de lado muitas vezes a sua própria razão para viver o fluir do Espírito na sua própria vida. E o fluir do Espírito não é somente eu, mas com isso eu não consigo me controlar com o irmão e perdoá-lo por alguma atitude.
O fluir do Espírito é justamente andar em amor, é justamente perdoar, é justamente ter compaixão. Isso é o fluir do Espírito. Não é somente falar em línguas, mas não andar em amor, não ter compaixão. Então, se nós pensamos que o fluir do Espírito é só falar em línguas, peraí, Gálatas está totalmente errado então. Bondade, benignidade e o último que ele vai dizer, domínio próprio. Quem anda no Espírito sabe dominar o seu corpo, sabe dominar a sua língua. Então Paulo nos está a mostrar aqui, não vos embriagueis, não é somente o fato de eu não tomar vinho e me embebedar, mas é o fato do andar na carne, de ser descontrolado, de perder o controle e não tomar as rédeas da sua vida. Mas enchei-vos do Espírito. E aí o 19, falando entre vós, entre nós, entre o corpo, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, o fluir do Espírito faz eu, a partir disso, entre nós, o que sai da minha boca é a palavra, o que sai de mim é só a palavra. Não contenda, não inveja, não briga, nenhum tipo dessas situações. Ah, porque, meu irmão, na igreja que eu fazia parte era assim, eu estou acostumado assim. Costume. E aí por isso eu perco de andar no Espírito, andar em amor com meu irmão por causa de um costume da minha carne, do meu conforto. Entenda, eu estou falando isso para a gente ter a base para nós depois fluirmos. Agora outro texto, Mateus. Vamos ali. Mateuzinho. Mateus capítulo 10, verso 16. Mateus 10, 16. Aqui Jesus escolhe os 12 e começa a dar instruções a eles, inclusive do que pode acontecer a eles. E ele vai dizer no 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Agora o 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. 20. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Oh, aleluia. Olha que interessante o texto. Aqui, o Evangelho de Mateus está nos mostrar uma parceria que o Espírito quer ter conosco. Aonde tudo que eu for fazer e até o que eu for falar não é a partir de mim, mas é a partir do Espírito. Uma parceria que o Espírito quer ter conosco, para que a gente possa fluir, andar e viver o que Ele tem para nós a partir do Espírito. Essa parceria de que, quando eu chegar em uma situação, o que eu vou falar? O Espírito vai te falar. Quando eu precisar de uma ideia, o Espírito vai dar. Quando eu precisar de uma estratégia, o Espírito vai dar. Quando eu precisar de uma saída, o Espírito vai dar. Essa é a parceria que o Espírito quer ter conosco. Mas quem já fez sociedade em negócio sabe que a sociedade, se só um fizer a sociedade andar, o negócio fica meio
vai precisar de muletas. Porque a sociedade é feita de duas partes, para que os dois possam entrar em concordância, para que os dois possam investir, para que os dois possam fazer da mesma forma uma parceria, onde não só um faça, mas o outro também faça. Então, o Espírito quer ter parceria conosco, nós precisamos também querer ter essa parceria com Ele, para que possamos fluir, para que possamos andar, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito. E em todas as situações. Aqui obviamente está uma situação do cotidiano que o povo iria viver, perseguição, tribunal. Hoje aqui, ninguém aqui é perseguido, ninguém aqui vai para tribunal por causa do Evangelho. Mas era uma situação daquela época. Qual que é a nossa situação hoje? Do nosso dia a dia? São respostas que nós precisamos dar a alguma coisa, a alguém, alguma situação. Uma resposta que nós queríamos dar, mas é melhor não dar. É melhor manter o vínculo da paz. É melhor manter o vínculo da paz, porque isso não vai me impedir de fluir no Espírito. Isso não vai me impedir de... Porque entenda isso, se eu não me controlar, não tiver domínio próprio sobre alguma coisa, isso tem a tendência em fazer com que em outras coisas eu também me descontrole. A gente pode dar um exemplo clássico aqui sobre comida. Se alguém não se controla em um doce, se descontrola em um refrigerante, se descontrola em outra coisa. Mas quando eu domino a minha carne, coloco ela no lugar certo e começo a viver a partir do Espírito, porque eu sou um Espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Eu sou primeiramente um Espírito, então em toda a minha vida flui a partir do Espírito. Eu não quero impedir o fluir do Espírito. Inclusive o irmão Reagan vai falar no seu livro O Fluir do Espírito de Deus. Ele vai falar que o impede o fluir do Espírito somos nós mesmos com atitudes carnais. O que impede o fluir do Espírito são atitudes da carne. O que pode impedir um fluir do Espírito numa igreja são pessoas andando de forma carnal. Tem alguém comigo aqui? Tá todo mundo me olhando assim, gente. Calma lá. Eu sou do bem. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Vai lá, Mateuzinho, os teus dedos vão ficar vivos, fica tranquilo. Não trouxe paleta porque não quis, irmão. Eu sei, estou vendo teus dedinhos aqui, ó, no periférico. Atos 3. Também vai só mais um pouquinho, meu brother, fica tranquilo. Atos 3, 1. Atos 3, 1. Aqui é o segmento da descida do Espírito Santo. Aquela rapaziada toda batizada com fogo e não sei o que. Imagina aquela galera toda no cenáculo falando em línguas e não sei o negócio acontecendo tão doido que o pessoal que passava por fora tá tudo embriagado, tá tudo louco. Mas aquele momento ali, imagina isso. Aqui, verbo leiria. A gente aqui daqui a pouco. O pessoal que passando de carro começa a ouvir, começa a vir. O que está acontecendo aqui? Ah, ia ser top, não é? Ia ser massa, né? Mas a evidência da continuidade disso veio nos dias seguintes. O fluir do Espírito foi evidente que realmente marcou e que realmente aconteceu nessa igreja. Foi o que aconteceu nos dias seguintes. Isso evidenciou o que aconteceu em Atos 2. Porque se Atos 2 fosse só aquele momento e a partir dali o povo vivesse o que quisesse, ia ser só um marco. Ia ser só algo específico. Mas Atos 2 marcou o desenrolar de todo o livro de Atos e de todo o Novo Testamento. Não foi uma coisa isolada. Foi algo que deu continuidade. E a gente vê a diferença de quando o fluir do Espírito é só um marco ou quando é algo que perpétua.
Porque na vida diária foi evidente que aquilo não foi só um momento. Atos 3:1. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vamos parar aqui. Imagina isso, irmãos. Ter um homem na porta da igreja pedindo esmola. E o povo que era crente aqui, que estava crendo em Deus, passava por ele. Talvez um dava moeda. Mas as moedas não mudaram a situação daquele homem. As moedas não mudaram a condição daquele homem. Simplesmente alimentavam ainda mais a situação dele. Mas aí vem. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, ou seja, esperando receber do crente uma moeda, mas não receber a transformação. Era o que ele estava esperando, porque até agora esse é que passava com ele. O pessoal que entrava no templo, que entrava na igreja, ninguém ali colocou as mãos sobre ele, ninguém ali orou por ele, todo mundo dava, tá aqui, fica aí, fica na tua condição que eu vou lá adorar a Deus. Fica aqui nessa tua condição aqui, porque eu vou adorar o meu Deus. Verso 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os pés e tornozelos se firmaram. Então Atos 2 foi evidenciado na vida de Pedro e João pela atitude que eles tiveram quando encontraram alguém que precisava de algo. Eu recebi o Espírito, estou cheio do Espírito, o que eu vou fazer? Vou manifestar aquilo que eu estou cheio. Eu vou manifestar daquilo que eu estou me enchendo. Efésios, capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Eu vou manifestar aquilo que eu estou cheio. Isso a gente pode levar para o Espírito ou não. Depende daquilo que a gente se enche. Depende daquilo que a gente coloca para dentro. Porque só sairá aquilo que eu estou cheio. Se espremer uma laranja, ela só vai tirar suco de laranja, porque o que ela está cheia. Não havia outra possibilidade de Pedro e João fazerem outra coisa a não ser manifestar aquilo que eles receberam em Atos 2. Não havia hipótese. Não havia. Eles deixaram de lado a atitude que todos estavam tendo. E que todos tiveram foi uma atitude da carne. Que tenho eu contigo, ô mendigo? Aqui diante do templo, eu quero entrar na igreja e sentar lá na frente, meu Deus está me esperando, tem uma hora marcada com ele. E Pedro e João falam: meu irmão, se eu não fizer isso aqui, significa que o que aconteceu lá no cenáculo não valeu de nada. Porque o que Deus espera de nós, quando Ele colocou o seu Espírito para viver em nós, é que a gente venha manifestar tudo aquilo que Ele manifestou durante a Bíblia toda. Ele espera de nós, como sacerdotes, como representantes dEle na terra, manifestar tudo aquilo que Ele manifestou durante a Bíblia toda. É o que Ele espera. E foi por isso que Ele habita em nós. Então, se Ele habita em nós, eu estou cheio dEle. Depende. Porque Efésios fala: enchei-vos é uma situação, é uma ação diária, contínua. Em todo momento eu devo me encher. Em todo momento eu devo
encher-me do Espírito, para que eu viva o fluir do Espírito, para manifestar as obras do Espírito. Amém? Vocês estão muito sérios, meu Deus do céu, estou até com medo. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos mesmo fluir, queridos. E entenda que o fluir de Pedro e João, e depois o que a gente vai ver em Atos, depois, você sabe todo o Novo Testamento, não precisa eu falar aqui. Mas principalmente no livro de Atos, a manifestação e o fluir do Espírito levava eles, não a si próprio, mas levava para o outro. O encher-me do Espírito não é para mim inflar o meu ego e dizer que agora eu sou 100% espiritual, mas é para que eu me encha, para que eu possa entregar. Amém? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos encher do Espírito, para que a gente possa manifestar para quem tiver à nossa volta aqui. Lembra o que aconteceu lá, que Jesus disse para... A língua foi tanta oração em línguas que a língua está... O que aconteceu lá em Mateus 10? Não se preocupem quando chegar naquela hora. O Espírito vai falar. Então não se preocupe com aquilo que você vai dizer para o seu irmão, mas deixe que o Espírito te guie naquilo que você vai dizer para ele. Porque o Espírito sabe o que o seu irmão precisa. O Espírito sabe o que ele vai precisar. Mas nós precisamos deixar o fluir do Espírito a partir de nós. Vamos lá? Ah, ninguém está animado? Vamos lá, vamos nos levantar. Então, enquanto o dedo do Mateus vai sangrando um pouquinho mais aqui, vamos deixar fluir mesmo, irmãos. Começa a fluir oração em línguas. Comece a fluir em exaltação ao Senhor. Mas deixa mesmo que o Espírito comece a trazer a partir do Espírito mesmo o que você vai fazer. Qual que é o movimento que você vai dar? Simon Potter falou uma coisa que me marca até hoje: orar antes de orar. Deixa vir. Deixa o Espírito falar o que ele quer falar. Não atropele, deixa o Espírito mesmo falar o que ele quer falar. Era mamama sore de de. Era mamama sodo rodo do shere mama sore de de. Ere na mama sete rede de shere mama. Rama mama soto rodo do shere de de. E mama soto rodo do shete re mama sete rede de. E rende ne ma soto rodo shekanda raba sete rede. E ramama sete rede de shere de de to rodo do shoto romo sodo rodo. E ramama sete rede de shete re mama sete rede de. O rede de. O ramama sete rede de shete re mama sete rede. Ramama soto rodo do shete ramama sedre o rodo do shete ramas radaba soto rede de shete rebaba sedre de shete ramama sorodo o rodo do shodo rodo do shete ramama sedre ramama sedre baba sedre de shete ramama sedre baba sedre rodo do shoto rodo do shere de de mama soto rodo do shete baba sedre o rodo do shete ramama sedre de shikandra baba sedre o rodo do yedra mama sere de de o ramama sedre de shete baba sedre haramama soto rodo do shete mama sedre de shete mama sedre de Aleluia.
Aleluia. Aramamama sodoro do shetre babama cedre de shetre mamama cedre. Era mamama sodoro do shetre bababa cedre de shetre mamama sodoro. Era de mama sodoro do shetre bababa cedre de shetre mamama sodoro. O rodo do shetre mamama cedre de shekanda ba cedre. O rodo shetre mamama cedre de shetre mamama cedre. Provisão, provisão e cuidado, provisão e cuidado. Quando foi preciso pagar o imposto, Jesus disse para Pedro: pega na boca do peixe. O imposto era 1 dracma por pessoa, por dia. Ele pegou, era um estáter, que valia mais que 1 dracma. A provisão do Senhor, ela é aquela que faz trabalhar menos, se desgastar menos. A provisão que o Senhor tem é trabalhar menos, se desgastar menos. Mas Jesus disse para Pedro o que fazer. O Espírito vai guiar, o Espírito vai dizer aonde ir e o que fazer, como trabalhar, estratégias. Fique mesmo perceptível, fique mesmo atento à instrução que o Espírito vai dar. Porque existe provisão e cuidado. Mamma sotto rodo do shedre mamma sedre de o rodo do shedre mamma sotto do shedre mamma sedre de o rodo do shedre mamma sedre de shedre mamma sedre o rede de shedre mamma sedre de shedre o mamma sedre de shedre mamma sotto rodo do shedre mamma sedre shedre de mamma sotto do shedre do shedre mamma sere de o rodo do shedre mamma sere de shedre mamma sotto rodo do e rede de shedre de mamma sotto do shedre do. Aleluia, aleluia. O rodo do shedre mamma sotto rodo do rede de o ramamama setre de shetre mamma setre de e rede de shetre mamma setre de shetre mamma setu do shere de o rodo do shetre mamma setre de mamma soto o rede mamma setre de shetre mamma soto o ramamama setre de shetre mamma soto. Shetre mamas, o rodo do shetre mamma setre de o rede de mamma setre mamma shoto.
Aleluia. Aleluia. Alguém aqui com alguma dor, alguma enfermidade, algo que esteja ilegal no seu corpo? Todos estão bem, não preciso te convencer que tem alguma coisa, verdade? Todos